Então, meus queridos, com vocês, o nosso querido Marco Juver, trabalhador da nossa casa, conhecido de todos nós, né? Fará o estudo da noite. Dá para ver? Dá. Mas se puder apagar só aqui na frente, fica melhor. Bom, gente, então boa noite, né? Boa noite a todos. Desde que nós chegamos aqui ao salão, né, as músicas festivas, natalinas, né, contagiando todos nós, isso é uma característica do mês de dezembro, até porque o Chico falava isso, né, que é o período, e depois Divaldo reafirma, né, que é o período em que a espiritualidade maior mais se aproxima da crosta terrestre, porque é um período em que nós pensamos mais em Jesus, falamos mais de Jesus, às vezes damos uma parada para refletir, né, nesse momento do Natal, e é contagiante, mesmo que as preocupações sejam em relação à mesa farta, na compra dos presentes, dos enfeites, mesmo assim, a gente pensa em Jesus. Então, essa espiritualidade amiga, aproveitando dessa frequência mental que nós exalamos a todo instante, mas se aproxima aqui do nosso planeta. Daí a casa, né, com as músicas, né, que incentivam, todos nós estávamos felizes aqui. Aí, de repente, eu coloco esse tema aqui. Aí vocês vão perguntar, mas por que esse tema no mês de dezembro? Não é por acaso, não é por acaso. Várias casas espíritas estão pedindo, e os amigos espirituais também incentivam que façamos muitos estudos e palestras sobre o suicídio nessa época, onde aumenta consideravelmente o índice de suicídio, não só no Brasil, mas em todo o planeta, principalmente nos países nórdicos, Noruega, Finlândia, né, aquela área ali. Por isso que, aliás, deveríamos falar mais sobre o tema, e os espíritos amigos recomendam que sempre devemos falar a verdade, exatamente para chocar. E se possivelmente alguém pensa no assunto, ou tem alguém na família pensando no assunto, levar imediatamente a mensagem dos amigos espirituais para as consequências de tal ato. Por isso nós vamos iniciar o nosso estudo. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver aqui. Às vezes funciona, às vezes não. Não acionei, desculpe. Agora vai. Com o livro do Trigueiro, né, que ele lançou há mais de um ano atrás, e ele inicia o livro dizendo que o problema do suicídio já é um problema de saúde pública, até porque 90%, tá ali, ó, 90% dos casos estão associados a patologias de ordem mental, possivelmente diagnosticáveis e tratáveis. Por isso que a Organização Mundial de Saúde coloca o suicídio como um problema de saúde pública mundial, não só do Brasil. Muitos dizem, né, que a grande doença do terceiro milênio é a depressão, né? A depressão é a grande doença do terceiro milênio. Mas o suicídio está paralelo a isso. Mas por que a gente não sabe, por que a gente nunca ouve falar? Existe dentro da mídia, seja escrita, falada, audiovisual, existe uma convenção, um código de ética para não anunciar, não colocar nos periódicos temas sobre isso, noticiários sobre isso, porque, segundo estudos realizados, aquele que tem propensão ao suicídio, ao ver tal manchete,
fica quase que envolvido pela atmosfera e pode ser o próximo a cometer o suicídio. Por isso que existe um código de ética em que as coisas não são devidamente anunciadas. Mas nós sabemos que tem determinados locais em que as coisas já se complicaram muito. Determinadas universidades, no metrô, pouca gente sabe disso porque não é anunciado. Às vezes, uma composição atrasa 1 hora, 1h30. É problema técnico de rede? Não, não foi não. Principalmente entre a central do Brasil e a Zona Sul. Pouca gente sabe disso, porque não pode ser. Nas universidades. No Japão existe um parque maravilhoso, mas é chamado Parque dos Suicidas. Hoje já tem até policiais, né, que ficam lá percebendo se a pessoa fica muito tempo parada ali, ele já vai perto, porque o índice de suicídio ali, principalmente entre os jovens, é enorme. Mas o Japão não é mais o recordista de suicídios juvenis. Agora está com a Noruega e com a Finlândia. Aí vocês vão dizer, mas o país maravilhoso, tem tudo ali. A criança nasce, já é adotada pelo Estado. É por isso mesmo. Talvez seja por isso mesmo. E olha, 90%, isso era 85 até 2, 3 anos atrás. 90% dos jovens europeus são ateus. Inclusive, meus familiares lá da Suíça e da Alemanha. Ninguém fala em Deus, Jesus. E quando a gente fala, aquela cara assim, né? 90% dos jovens são ateus. Então o negócio está sério, pessoal. E essa garotada do terceiro milênio que está chegando aí com uma proposta nova nessa transição planetária para um planeta de regeneração, está precisando do auxílio do Evangelho. Está precisando. Por isso que a bandeira do Evangelho vai ser implantada no Brasil. É aqui que vai ser colocada para todo o resto do planeta as esperanças e consolações do terceiro milênio. Vai sair do nosso Brasil. Ainda não somos, mas seremos, em breve. E o preparo já está sendo feito. Espíritos de altíssima hierarquia espiritual já estão chegando aqui no nosso planeta. Por isso, logo no início do livro do André, Viver era a melhor opção, é o último livro dele lançado há mais de 1 ano atrás, né? Ele coloca lá essas estatísticas, e tem outras lá, muito, muito. E tem vários capítulos dedicados à doutrina espírita, onde nós nos inspiramos para fazer o estudo, não só no livro dele, mas de outros projetos, outros estudos realizados dentro da seara espírita. E tudo isso vem, historicamente falando, de um passado muito distante. E aí você vê a interdependência da religião, de como você vê na tua religião o teu Deus. Por exemplo, na antiguidade os hebreus foram, isso historicamente, há 4.000 anos atrás, os hebreus foram, na época de Moisés e um pouquinho depois, os que menos cometeram suicídio, porque o Deus de Moisés não era fácil. Era um Deus extremamente vingativo e dava medo. E estava ali escrito que quem cometesse suicídio, seria severamente punido por Deus. E como eles acreditavam na imortalidade da alma, eles tinham medo de fazer tal coisa. Então, historicamente, nós vamos ver que os hebreus foram os que menos cometeram suicídio. Povos orientais já tinham uma cultura diferente. Tanto que
determinados países, como o Japão, né, países orientais, da China também, o suicídio é um fato vulgar e normal. E até um fator de impor uma certa, entre aspas, né, moralidade para com aqueles entes queridos que ficaram, para honrar o pai com a coragem de tal ato. Culturalmente falando, era uma coisa normal. Essa nova garotada do Japão já não pensa assim. Aliás, já discorda de muitas coisas que a tradição, inclusive para o sexo feminino, impõe. Essa garotada já está questionando isso tudo. No Egito também era normal, tanto que se tornou célebre o suicídio de Cleópatra. E vários outros personagens dessa época também se suicidaram. Na Idade Média, o suicídio volta a diminuir, pois a igreja, com a mão pesada da alta ou baixa Idade Média, pegava pesado também. Aliás, eu não sei, eu não sou católico, eu não sei, mas me ajudem, eu acho que ainda hoje, há pouco tempo, que a igreja está mudando, né? A igreja está mudando. Mas há pouco tempo nem missa se fazia para um suicida. Não é verdade? Não sei se mudou isso. Agora faz, graças a Deus. Mas há pouco tempo, até o início do século XX, século XIX, tinha esse tabu ainda, né? Não deixava nem enterrar. Outra coisa também, não só a igreja, outras religiões ditas cristãs, também tem um tabu em relação a isso, mas sobre um negócio que eu vou falar mais à frente, não agora. Vou esperar mais um pouquinho para falar sobre isso, né? Mas, quando chega a Renascença, período de liberdade religiosa, quando chega a doutrina, também foi essa época que pôde chegar às verdades do Consolador prometido, podendo questionar a igreja, tendo maior liberdade de pensamento, onde o enciclopedismo, o século das luzes, trouxeram grandes invenções, conquistas, né, tecnológicas. Até hoje estamos ainda recebendo, né, essas consequências dessa abertura religiosa, cultural e científica. Aí houve um recrudescimento que vem se arrastando até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Nas obras de Kardec, nós vamos encontrar, especialmente em 3 livros, Livro dos Espíritos, Evangelho, No Céu e Inferno, colocações sobre a visão espírita do suicídio. Lá no Livro dos Espíritos, em especial, as questões 943 a 957. Kardec discute o tema, apontando as causas e as consequências que vamos apresentar daqui a pouco, baseado em Kardec. No Evangelho, no capítulo 5, nas Bem-aventuranças, ele analisa também o suicídio, e também naquele finalzinho, nas preces, na hora da prece a um suicida, no prefácio, ele explica por que devemos orar aos suicidas. Esse foi uma outra descoberta que eu tive, porque desde que a gente chega na mocidade da casa, começa a estudar a doutrina, a gente cria um foco para a doutrina espírita. Eu não estudei mais as outras religiões. Fiquei focado na doutrina espírita. Então eu não conheço praticamente nada de Umbanda, dos evangélicos, dos irmãos evangélicos, dos irmãos muçulmanos. Eu não conheço nada. E qual foi a minha surpresa no início desse ano? Quando a irmã da nossa secretária, a moça que ajuda lá na casa do meu pai, né, que está atravessando um sério problema de saúde, por isso peço desculpas pela minha ausência até com a garotada aí da mocidade, e para mim estar aqui hoje, alguém teve que ficar lá no meu lugar. Essa moça, ela é evangélica. E aí, era uma quarta-feira, tinha reunião aqui na nossa casa, reunião mediúnica. Aí eu pedi, me dá o nome da sua irmã, para que eu possa levar, né, para a irradiação, para as preces que nós vamos fazer na nossa reunião mediúnica.
E ela diz simplesmente, não precisa não. Eu pensei que fosse uma caridade, não precisa se preocupar não. Aí eu insisti, não, mas não vai ser problema nenhum não, eu estou indo para o centro, você sabe que toda quarta-feira eu levo o nome dela. E ela falou mais uma vez, não precisa. Mas não precisa por quê? Não, porque morreu. Olha, demorou para que eu entendesse. Morreu. Morreu, não precisa de prece. Gente, todos nós precisamos de prece quando desencarnamos. Exatamente. É isso que nós vamos mostrar aqui. É exatamente isso, Gilberto. É exatamente isso. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Então, para que vai orar? E se for para o céu, vai despertar no dia do juízo final. Vai ficar dormindo. Falei, nossa, o espírito está precisando de oração e ninguém está orando por ele. Ou por ela, no caso. Falei, aí que eu entendi, porque eu não conhecia isso. Pô, fui descobrir isso agora, gente, desculpe, mas só em janeiro de 2016 que eu descobri isso. E até hoje eu não me sinto bem com isso. Então os espíritos familiares dessa religião não podem receber preces. Nós vamos falar isso aí, Gilberto. Nós vamos passar isso aí. E no livro Céu e Inferno, que para mim é uma obra maravilhosa e pouco estudada de Kardec, né? Onde nós vamos encontrar ali o nosso reflexo como espíritos imortais que somos. Ele tece ali um leque de espíritos de todas as categorias, desde o mais brutalizado pela ignorância, suicida, até aquele mais puro. E você vê ele descrevendo a chegada dele ao plano espiritual, como ele está vivendo no plano espiritual. Então, nesse livro, no capítulo 5, os relatos do suicida sobre o estado infeliz na erraticidade. São espíritos que merecem muita prece, independente da religião. E todos nós aqui temos um caso, né, no nosso pensamento agora. Seja familiar ou não. Tem agora aquele amigo, aquele ente querido que desencarnou dessa maneira e precisa muito da nossa ajuda. Muito da nossa ajuda. Mas nenhum livro é mais preciso do que esse aí. E quem me deu esse livro aqui foi o João Carlos. Ele falou, você não vai ler, você vai estudar esse livro. Mas olha, eu só consegui ler até o último capítulo 15 anos depois. Eu não passava da página 87. Eu só ia até a página 87. Talvez por ter um pezinho em alguma coisa delituosa no meu passado. Não passava da página 87 a 90. 15 anos depois, com a ajuda dos livros, agora são gravados, né? Como é que é? Audiobook, né? Graças a esses livros eu consegui terminar a leitura. E foi difícil, hein? Foi difícil. Mas estudei. Depois fui parando a fita, voltava. 15 anos depois que o João pediu para que eu estudasse, eu consegui terminar. É o melhor livro sobre o tema. E que mostra a verdade, porque como os espíritos dizem, tem que falar a verdade. Exatamente para que a criatura que esteja pensando em tal coisa, dê uma parada aí. É um livro que mostra todas as circunstâncias, inclusive o resgate, a dificuldade de voltar, de querer viver de novo, de reencarnar. É uma aula de espiritismo, como dizia o João. Agora, voltando lá a Kardec, né? Nos 3 livros. Resumidamente, nós colocamos aqui as razões para o suicídio. E que ele reforça isso lá no Céu e Inferno, que levou aquele espírito a cometer o suicídio. Então, primeiro é que ele faz isso de forma natural, ou por ser extremamente materialista, não sei. Para ele, para o materialista, morreu, acabou tudo, termina tudo. E qual é a surpresa dele?
né, que nós vamos ver nos outros slides, onde ele se vê vivo na erraticidade. Mas o que leva ele a cometer o suicídio, primeiro, é fugir dos sofrimentos. Sofrimentos morais, vergonha, perda de fortuna, falta de humildade, fé em Jesus. Mas o materialista, o agnóstico, acha que não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Apenas a luz vai se apagar e os meus problemas vão terminar. Mas não termina não, gente. Ou então a incapacidade de resolver problemas. Alguns dizem que isso também tem outro nome, covardia. Porque ninguém passa por uma prova maior do que pode suportar. Isso está lá no Evangelho. E Jesus falou, né? O fardo não pode ser pesado demais. O fardo é totalmente suportável, até porque nós nos preparamos para tal prova e pedimos tal prova. Nós nos preparamos, às vezes foram vários anos, séculos de preparo para uma prova extremamente difícil. E a pessoa vai fugir pelo suicídio. Nós vamos ver o Simonetti falando mais à frente, que ele somente aumentou, potencializou as dificuldades que já eram muitas, agora ficaram muito maiores. Falta de fé, gente. Egoísmo, vaidade. Tudo isso que nos faz reencarnar na Terra, né? Que é um planeta de espíritos exatamente assim. O dia que a gente aprender a amar e perdoar, verdadeiramente, ninguém vai mais precisar reencarnar aqui. Desequilíbrios físico-psíquico-espirituais que levam a esses desequilíbrios que levam ao suicídio. Às vezes não sozinho, né? Com legião de amigos invisíveis ou inimigos invisíveis. Mas principalmente o desgosto pela vida envolvido pelo materialismo, na busca do ter, da ostentação, que agora não basta ter, tem que ostentar, né? Tem que mostrar que tem. E na busca disso, de repente, o mundo cai na sua cabeça e a vergonha me envolve e a solução para os meus problemas é o suicídio. No Consolador de Emmanuel, né, Emmanuel diz assim: a falta de fé é responsável pela quase totalidade dos suicídios. Daí os países nórdicos, países de primeiro mundo, sociais, democratas, você tem tudo ali. O que leva uma criança de 14 anos, 13 anos, se jogar de uma ponte, de uma janela de um prédio? Tem tudo ali. Nasceu, eu quero ser engenheiro físico nuclear. Vai ser. O Estado vai dar tudo ali para ela ser. O que é que faz levar esse desgosto à vida? A depressão está ligada à obsessão. Toda a depressão está ligada a um processo obsessivo. Covardia moral, Kardec já chega, né, falando a verdade. Também é covardia moral, está lá no Evangelho. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. E as estatísticas comprovam isso. Países extremamente com índices elevados de ateísmo têm elevados índices de suicídio. Aqui está o livro do Simonetti, Quem tem medo da morte, né? Tem um capítulo só sobre isso. Quem tem medo da morte? O autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa em que o indivíduo, julgando-se libertar-se de seus males, precipita-se em situação muito pior. Quando se descobre vivo do outro lado, lá na erraticidade, as coisas vão se complicar, como eu vou mostrar daqui a pouco. É para impactar mesmo, pessoal. É para dar medo mesmo. No Evangelho, no capítulo 28, sobre as preces, né, que eu tinha comentado, está lá no prefácio.
O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, porque ele vai ter que repetir aquelas provas até vencer aquelas tentações e dificuldades. Certa vez nós colocamos para a mocidade, para a pré-mocidade, não me lembro agora, alguns anos atrás, que a reencarnação é como se fosse um vórtice, né? Uma espiral que vai ascendendo. E com isso o espírito vai evoluindo. Se em determinado momento da tua existência passada você cometeu um suicídio aqui, o vórtice continua girando, e quando chegar aqui, quando estiver preparado para passar por aquelas dificuldades novamente, todas aquelas dificuldades que no passado envolveram ele moralmente ao suicídio vão acontecer. Claro, num novo formato, num novo cenário, com novos atores, mas o problema moral é o mesmo. Será que ele vai vencer? Daí a dificuldade com que, certa vez, o Chico foi recebido por uma mãe com aquela criança sem braços, sem pernas, não enxergava, não ouvia, não falava. E a mãe perguntando por que o filho dela nasceu assim. Aí o Emmanuel aparece, o Chico já estava quase chorando junto com a mãe, aí Emmanuel chega e todo mundo conhece essa história aí. Emmanuel chega junto e diz, olha, já cometeu mais de 10 suicídios e vai tentar de novo. Ele está se arrastando lá para o rio, para se ajudar, que tinha um rio no fundo do quintal dele. Estava se arrastando para se jogar no rio. Ele ia tentar o suicídio de novo, por isso que ele veio. Ele pediu para vir assim, para dificultar ao máximo a não se esfaquear, a não dar um tiro na cabeça, a não caminhar para uma ponte. E ainda veio cego, surdo e mudo. Às vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem aqui na Terra, né? E pela nossa vaidade ou pela nossa ignorância espiritual, porque somos crianças espirituais, como diz Emmanuel, condenamos logo Deus, né? Quando não jogamos impropérios, palavrões. Não está me vendo aqui não está me vendo eu sofrer? Isso é vaidade, isso é egoísmo. Parece que é só você que existe aqui. E vocês esquecem que nós programamos a nossa reencarnação. Por isso que o fardo não pode ser pior. Não pode ser nunca maior do que aquele que nós podemos suportar. Falta é fé. Emmanuel está certíssimo. Falta é fé. É mais fácil condenar, né? Colocar o dedo na cara de alguém, como muitos de nós cristãos estamos colocando na cara dos muçulmanos, em relação à barbárie, em relação ao Deus deles, que para ser superior ao nosso, para isso faz um terrorismo religioso. Estava agora recentemente numa palestra, no mês passado, no seminário, onde um sociólogo não era espírita, mas era cristão, filósofo e sociólogo, dizendo que hoje está todo mundo condenando os irmãos muçulmanos, né? A minha família lá da Europa não sai mais à noite para jantar e a cinema, teatro. O medo se impera na Europa. O medo não está chegando aqui também? O medo se impera na Europa. Ninguém mais sai. Quem estuda à noite, com muita dificuldade. E aí esse palestrante falou assim, cuidado, companheiros, ao apontar o dedo para o irmão muçulmano. Porque na história da humanidade, ninguém matou mais do que os cristãos. Eu não estou falando só de cruzadas, não. Hein? Esqueceram da Inquisição? Ninguém matou mais do que os cristãos. O papo das cruzadas, de matar os infiéis, de proteger o nascedouro de Jesus, cascata era para pegar o ouro dos muçulmanos, a riqueza dos muçulmanos. Então, cuidado. Às vezes nós estamos lá também. Hein? Temos um pezinho. Olha, Emmanuel já nos disse certa vez que os espíritas de hoje são os padres e freiras do passado. Todo mundo aqui tem um pezinho lá na igreja.
Então, cuidado ao julgar, condenar. Se você fosse bonzinho, nem na Terra estaria, né? Se está na Terra, planeta de provas e expiações, boa coisa não foi. E é bom não lembrar, não saber, não querer saber. Porque vai ficar completamente aturdido. É bom nem saber o que foi. Deixa passar. E vamos aproveitar o amanhã para fazer melhor e assim sucessivamente. O que interessa para nós é o amanhã. O que podemos construir de melhor. Porque se está na Terra é porque tem que estar aqui sim. E depois a memória espiritual vai se recuperando lá na erraticidade, e aí você vai vendo as coisas que nós fizemos, e aí nós pedimos a prova. Nem que seja uma prova como essa que a Cristina falou agora, né, uma prova coletiva que aconteceu. E a doutrina espírita explica isso muito bem. Tem uma página da Sueli Caldas Schubert, vocês podem entrar lá no Google, Desencarne Coletivo, coloca lá, vai ver o que é que ela fala. A doutrina espírita explica isso. Agora, cuidado com o intelectualismo da doutrina, porque as lógicas excessivas estão fazendo com que muitos espíritas conceituem o desastre, ou outros que virão, esse não vai ser o último, acontecerá muito nesse início de terceiro milênio, desastres naturais, vai morrer muita gente. Lá no livro A Gênese, Kardec fala muito bem sobre isso, nesse início de terceiro milênio. Mas aí o intelectualismo, que está aflorando na doutrina, isso me deixa um pouco apreensivo, fala de uma maneira fria, impessoal, sem nenhuma dor no coração, sem nenhum sentimento de carinho por aqueles entes que ficaram na Terra, explicando de maneira lógica e racional, aconteceu isso por causa disso. Que é isso, pessoal? Que é isso? Perdemos a mão? Cadê o carinho, o amor, o sentimento que a doutrina nos ensina? Que racionalismo é esse? Eu tenho observado isso, pessoal, com companheiros espíritas de vários lugares, quando toca nesse tema, de maneira fria, sabe? Isso ainda me magoa bastante. Vamos estudar doutrina, vamos conhecer a doutrina profundamente, mas vamos amar os nossos irmãos. Vamos orar por aqueles que ficaram, ou aqueles que estão partindo, que segundo os amigos espirituais, muitos ainda estão lá presos, por causa do nível elevado de materialismo no seu espírito. Não há possibilidade de ser resgatado agora, estão envolvidos, estão sendo amparados, mas é devagar, lentamente que eles serão libertados dali. Muitos nem sabem que desencarnaram ainda. E aí essa expressão frígida do espírita, olha só, gente. Isso vale também para o suicídio. Aí a doutrina nos explica, né, o que é o suicídio direto e indireto. O indireto nós sabemos, e muito bem, através do livro de André Luiz, né, Nosso Lar, principalmente no capítulo 5, se não me engano, que é quando André Luiz descobre que é um suicida indireto. Doutor De Luna, não é isso? Que fala para ele, né? Você é um suicida indireto. Ele está do lado do Clarence, e apresenta um médico e diz, olha, infelizmente você chegou aqui por causa de um suicídio. O quê? Eu, suicida, eu lutei 40 dias para viver no leito hospitalar. Aí ele começa a explicar as consequências das noitadas de André Luiz, que contraiu até sífilis, das bebedeiras, das comilanças. Aí, como médico que era, ele foi entendendo. Aí ficou mais tranquilo, ficou mais manso, porque ele soube que estava errado. Mas não há intenção
não é premeditado, é provocado por abuso de ordem física e moral, e até por entidades invisíveis, como está aqui nessa gravura aqui, ó. E um dia nós falamos sobre isso, né? Sobre dependência química. Um dia nós fizemos um estudo, tem muita gente aí que não estava na época. Vamos supor que esse copo está cheio de cerveja. A morte não muda nada. Vamos continuar a ser no mundo espiritual o que somos aqui. A morte não muda nada. E eu vou querer continuar a beber cerveja. Vou querer continuar a tomar a minha heroína, injetar a minha heroína, maconha, crack, tudo isso. Todas as dependências químicas, todos os excessos, tudo que é excesso é prejudicial e entra na contabilidade do suicídio indireto. Mas só que eu estou desencarnado, como é que eu vou pegar esse copo de cerveja para beber? E eu estou querendo beber. Aí, como a gente falou naquela vez, ele pega alguém que já gosta da coisa. Às vezes naquela hora eu não estava nem afim da cerveja. Mas o obsessor, literalmente, procura um médium, literalmente, é o médium. E diz para ele, bebe, bebe. E aí ele pega o copo e vai. E ainda faz assim. Quando ele faz, tem 6 ou 7 em volta dele, também fazendo. Sabe como é que acontece isso? Pelas células perispirituais. O obsessor, o dependente invisível, dá um abraço, que nem um abraço de polvo, e suga as emanações que saem pelos poros. Vocês nunca repararam que o alcoólatra, o doente, cheira álcool? Sai por aqui, gente. E é por aí que o obsessor vai beber. Bebem juntos. E ainda o idiota diz, eu sei beber, eu bebo e não caio. Porque tem 3, 4, 5 bebendo com ele ali. Gente, e quando ele cai, certa vez aconteceu isso, o Chico, na década de 80, que vinha muito ao Rio, estava passando pela Avenida Rio Branco, embaixo de uma marquise, ele viu um bêbado deitado lá. Aí ele falou assim do carro, vocês não estão vendo, mas junto com o nosso irmãozinho ali, tem 5 espíritos que beberam com ele e estão deitados ali. Então ele vai continuar a querer beber. E ali? Vai pedir o cara para beber, e ele vai beber. E aí, minha gente, segundo amigos médicos, até comentei isso aqui também junto com esse estudo, cada copo de cerveja mata 5.000 células sadias do corpo. 5.000 células não significa nada. O corpo recompõe isso imediatamente. Mas se você bebe isso toda hora, todo dia, toda semana, aí o corpo não tem mais condições de recompor a essas células. Aí você vai morrer, sim. Do cigarro é a mesma coisa. Da cocaína, da heroína, do sexo é a mesma coisa. Tudo que é excesso. Comida, tudo que é excesso, que é feita de forma invigilante, leva ao suicídio indireto. Abusos de ordem física e moral. Está bem claro aí. Enquanto que o suicídio direto, há intenção, matematicamente preciso, né, premeditado. É assim que acontecem as coisas. O primeiro grande choque é aquilo que nós falamos antes, né? O primeiro grande choque se dá quando o suicida percebe-se vivo. Ué, eu não morri? Eu dei um tiro na cabeça, me joguei do penhasco, estou vivo. Quando descobre que a morte não existe, que a dor que o afligia foi potencialmente agravada pelas consequências de seu ato. Para quem procurava uma solução, o desapontamento é evidente. A sensação de se jogar no vácuo acontece a todo segundo. O tiro na têmpora, o sangue não para de escorrer. Vários e vários anos. E lá no livro da Ivone,
isso se agrava por causa da sua programação reencarnatória. Se eu fiz um planejamento reencarnatório para viver 80 anos, 90 anos, e cometo suicídio aos 20, são 70 anos de terror, onde o espírito vivencia a decomposição do seu corpo célula por célula. Não existe sofrimento maior. Por isso que as preces aos irmãos suicidas têm que acontecer para aliviar a dor. E alivia. As obras de Kardec está lá. Obrigado por vocês orarem por nós. Nas reuniões mediúnicas da nossa casa e de todas as casas espíritas, espíritos agradecendo a oportunidade do pensamento neles, de dar esperança, consolação, que Deus existe e vai ajudá-lo. Agora, além disso, quais são as outras consequências do suicídio? Como nós falamos, a continuação do sofrimento em nível maior, como diz Kardec. A localização em regiões de sofrimento, como Ivone descreve no Vale dos Suicidas. Com esses aspectos assim. O aspecto é esse, devido aos miasmas daquelas criaturas que lá estão, das vibrações mentais daqueles que lá estão. Por isso que a André Luiz aproveita a oportunidade de dizer, no nosso lar é assim, a beleza inconfundível devido à sintonia mental dos que aqui vivem. E é assim lá por causa daqueles que ali vivem também. Agora, já que nós falamos das regiões de sofrimento, para onde eles vão? Para onde eles vão? Aí nós vamos tocar naquele ponto que o Gilberto levantou aqui, né? Bom, a gente já sabe que a região é abissal, é um abismo no Vale dos Suicidas, onde a característica pouca luz solar, que é constantemente filtrada por uma névoa densa, não permite a luz entrar. A vegetação é aquela que a gente viu, sinistra, seca, contorcida, árvores com pouca folhagem devido aos miasmas mentais. Ouvem-se muitos gemidos, gritos, súplicas de choros humanos. Sentimento dominante, a mágoa e o remorso. Mas não acaba aí. A natureza não oferece beleza alguma. As cidades possuem edificações bizarras, pré-históricas. O relevo é árido, áspero, sem verdura, sem paisagem. O trânsito está temporariamente interditado entre as regiões mais elevadas. Eles ficam presos ali, eles não podem sair dali. E vai ficar ali o tempo necessário para a reflexão e até que peça, mas de coração, como aconteceu quase que 8 anos depois com André Luiz, a vinda de amigos espirituais, quando ele fez uma prece sentida e verdadeira, aí veio os caravaneiros que já estavam lá, mas não podiam socorrer. Tem que haver a necessidade da prece sentida, profunda. Aí sai uma luz e eles chegam e levam vocês. Ou nós. Bom, terceiro, tormentos, recordações, pesadelos constantes, como esse que eu falei. Ele se vê dando tiro a cada instante. Camilo, personagem da Ivone, que cometeu o suicídio por pura vaidade, porque alguns meses depois haveria cura para a doença que o deixou cego. Aliás, essa tortura moral é muito maior. Se ele esperasse alguns meses, a cura chegaria e falta de fé, né? Aí os tormentos, as recordações, os pesadelos, quase não se dorme. Nem isso. As lesões a nível perispiritual, porque como nós falamos, cada célula do corpo somático está ligada a uma célula perispiritual, psicossomática. Então, como consequência desse item 4, vem as lesões futuras
de futuras reencarnações. As explicações de várias doenças kármicas, vários problemas físicos. A explicação é muito mais complexa, porque a lei divina é complexa. Aqui a gente está teorizando uma coisa que a gente descobriu em 1857, com o advento do Consolador Prometido. Só um pedacinho do véu foi levantado. Muito mais coisa vai vir aí, gente. A gente não sabe a nada. A gente está começando a entender agora. Mas a promessa de Jesus aconteceu. Eu vou enviar o Consolador. Porque há 2000 anos atrás, ninguém entendia nada do que ele falava. Ele falava tudo isso. Tudo que se fala na casa espírita, Jesus falava. Falava de reencarnação, falava de perispírito, pluralidade das existências dos mundos habitados, falava de tudo isso. Só que a gente não entendia nada. Então, calma, vai vir um Consolador aí. E veio. E agora a gente consegue entender. Então as lesões são reflexos dos danos que nós causamos ao nosso perispírito. Como explicar naquele segundo andar do Inca, que não tem lugar que mais me emocionou naquele segundo andar do Inca, que é só para crianças. Uma criança de 2 anos com câncer na cabeça. Como explicar? A criança que nunca fumou com o pulmão lá em frangalhos. Gente, só a reencarnação explica isso aí, pessoal. Mas eu repito, não podemos ser frios também, porque é fácil explicar, né? A doutrina explica, mas cadê a sensibilidade do cristão? Do amor cristão para envolver a criança, os pais, os médicos da terra que ali estão? E o desperdício de tempo. Se existe inferno, o inferno é esse. Você chega lá e fica, puxa vida, eu perdi meu tempo, ao invés de trabalhar no bem, ao invés de executar o meu planejamento reencarnatório, estava lá fazendo coisas que não tinham nada a ver, vendo televisão. O Big Brother está voltando, viu, pessoal? Dentro em breve, Big Brother vai estar aí de volta. 2 horas jogado fora, todo dia. Todo dia. Mas nunca estamos sós, gente. Nunca estamos desamparados. Existe uma equipe espiritual montada para auxiliar. São comunidades benfeitoras, voluntários, espíritos voluntários, que visitam esses entes, quase que, como está ali na foto ali, ó, quase que criaturas animalizadas. Alguns perderam até o contorno perispiritual de um ser humano. Como André Luiz descreve em determinados momentos, no livro Libertação, foi outro livro difícil para mim ler. Libertação. Foi outro, demorei para ler. Então, esses benfeitores, muitos desses benfeitores estão instalados em plenas regiões abismais, socorrendo. E essa turma ali nem se percebe. Frequência diferente, pensamento diferente. Nem percebe que esse pessoal está andando, procurando aqueles que podem ser salvos, serem resgatados, né? Em núcleos e postos de auxílio. E o mais interessante, isso está no livro da Ivone, esses irmãos são comandados diretamente por Maria. É a colônia correcional da Legião dos Servos de Maria. Está lá no livro Memórias de um Suicida. Que é uma obra evangélica assistencial, coordenada diretamente por Maria, mãe de Jesus, que trabalha hoje nessa área. Os seus dirigentes e servidores agem em nome de Maria Santíssima, sua mentora e orientadora maior. É a Legião de Maria, a colônia dos servos de Maria.
nunca está, por mais que seja a tua dor, a tua dificuldade, você nunca está sozinho, mesmo que a família abandone, os amigos. Olha, nós temos exemplos com Bezerra, gente. Bezerra de Menezes. Eurípides, no início da missão. Bezerra desencarnou pobre. Miseravelmente pobre, um enterro com 40 pessoas, 40 pobres presentes. Cadê os amigos médicos, oficiais do exército, amigos da vereância, da política? Essas ruas lá no Meia que levam o nome Dias da Cruz, Lins de Vasconcelos, eles eram dirigentes da FEB no início do século XX, quando Bezerra desencarnou em 1900. Dias da Cruz e Lins de Vasconcelos literalmente passaram a sacolinha para que a família de Bezerra tivesse ainda um mês para o que comer e viver. Mas esses espíritos estão muito acima da gente. Claro que aqui ninguém é um Bezerra de Menezes, mas são aqueles ícones, aquelas estrelas que nós temos que traçar o nosso rumo. São os exemplos que Jesus nos manda de épocas em épocas, como agora recentemente, do nosso Chico. Gente igual a gente. E aí, finalizando, o nosso tempo já está acabando, a FEB resgata esse projeto, que aliás é um projeto de mais de 30 anos. Houve 3 projetos da FEB há mais de 30 anos atrás, que eram projetos para não durar muito tempo. Era do aborto, da eutanásia e do suicídio. Eram 3 coisas. O negócio impactou tanto que virou um projeto permanente da FEB. Hoje o cartaz é esse aqui, o do suicídio. Respeitemos a vida, suicídio não. Você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão. Procure ajuda. E hoje tem órgãos, né, que você liga, o CVV, né, que dá todo o apoio psiquiátrico, psicológico, doutrinário, se for necessário, para você vencer essa dificuldade. Esse projeto, como os outros 2 que eu falei, era aborto, suicídio e eutanásia. O negócio complicou tanto que hoje são 5 projetos. Hoje é aborto, eutanásia, drogas, suicídio e violência não. E olha, conseguiram dar um jeitinho no aborto, né? Conseguiram dar um jeitinho. Eu, com alguns companheiros do WhatsApp, companheiros do grupo mediúnico, da evangelização, e depois ficou meio viral esse negócio aí, eu colocava assim, hoje eu tenho 57 anos, mas eu já tive 3 meses. E você? Você já teve 3 meses? Claro, né? Senão não teria a idade que tem hoje. Se hoje eu tenho 57, é que eu já tive 3 meses. E você? Os caras conseguiram, hein? Vamos ver se a gente consegue reverter isso aí. Ainda dá tempo, né? Bom, gente, ficamos por aí. A palestra, na verdade, foi um estudo para que possamos refletir, e de tempos em tempos nós temos que ter esse tipo de palestra, para lembrar a dificuldade com que um espírito chega na pátria espiritual, na verdadeira vida que é a vida espiritual, através da porta do suicídio. Mas o Natal está aí, pessoal. É um mês de alegria, de felicidade, mas paralelamente, pessoas que se dizem infelizes e isoladas, sozinhas, sem amigos, procuram este tipo de saída dentro de um processo depressivo, obsessivo. Fica aqui a nossa reflexão e muita paz a todos. Obrigado.